Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar sobre contratos e principalmente quais são as partes mais importantes de um contrato artístico, né? Principalmente entre empresário e artista, mas também vale para gravadora, distribuidora e tudo que você for fazer nesse mercado, beleza? Antes da gente começar, se inscreva no canal, como eu sempre peço para você, né? A maneira que você tem de me sinalizar que tá sendo maneiro para você, que está curtindo, tá entregando valor de graça, tá? É só você clicar no botão, então você clica aí pra gente fazer o canal crescer. A meta é chegar em 10 mil, mas antes de chegar em 10 mil a gente tem que chegar em 3 mil. Então, porra, tamo junto, conto contigo, vamos nessa, beleza? Chega de papinho, aqui é sempre muito direto e reto, vamos direto ao assunto, tá? Eu fiz um vídeo atrás falando sobre contratos, né? E se você não viu esse vídeo, vai aqui no meu canal e procura. É um vídeo que na capa eu coloquei o FP do Trem Bala assinando um contrato com a Main Street. É um vídeo bem interessante, mas esse vídeo aqui hoje é um pouco mais profundo. Por quê? Porque eu vou entrar de fato, né, no que tem no contrato que é mais importante. Ou seja, o que você tem que ficar mais atento quando você for assinar um contrato com um empresário, né? E o mesmo vale para gravadoras e distribuidoras. Claro que ali vão ter uma outra coisinha a mais que é diferente. Mas de modo geral, você tem dois fatores muito importantes, tá? Três. Vamos começar pelo primeiro, tá? O primeiro e mais importante é o prazo, né? O pessoal às vezes fala assim comigo: Rodrigo, eu sou editor, mano. Já vi que teus canais não tem edição, não quer que eu faça a tua edição? Nessa hora eu sinto falta de você, porque na hora que eu falei prazo, apareceria aqui, ó, prazo, e um barulhinho no fundo, enfim. Mas eu quero ficar raiz esse ano, tá, rapaziada? Inclusive, muito obrigado aos editores que me mandam esse convite, mas é uma opção minha. Esse ano, eu quero manter esse canal assim, ó, raizão, eu fazendo absolutamente tudo, pra se isso de fato começar a dar certo, e já tá dando, eu quando trouxer as pessoas, dê um salto de qualidade, e vocês que estão me assistindo, minha audiência perceba, e eu acho que eu quero pelo menos esse ano ficar assim. Então, enfim, já me perdi aqui no vídeo, né? Vamos voltar. Então, prazo é o mais importante. O que é o prazo? O prazo é o tempo que aquele contrato dura. Então, você vai, por exemplo... E eu sei, gente, que tem muita gente, cara... Isso foi uma coisa que me assustou, né? Foi um choque, na verdade, mas logo em seguida eu percebi que essa não era a realidade só da música, era a realidade do Brasil, né? Há 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar um pouco mais nessa parte de contratos, eu tomei um susto que eu fui percebendo, cara, que várias pessoas nunca assinaram nenhum contrato, né? Tirando esses contratos de rede social que você clica ali em aceito, né? Você está vendendo a sua alma, nem sabe, né? Todos nós fazemos isso, mas a maioria das pessoas nunca assinou nenhum contrato, né? Assim, um contrato de locação de um imóvel, de um aluguel, né? Por exemplo, uma pessoa que cresce em área de favela, não tem contrato mesmo. Claro que existem as exceções, mas de modo geral é boca a boca, né? Ó, vou alugar aqui, quanto que é? Tanto, tal. Então o contrato ele é algo muito distante, né? Então quando se apresenta um contrato também há um movimento de muitos artistas sentirem medo daquilo. Por quê? Porque é algo muito fora da realidade e dá a impressão que eu estou vendendo a minha alma, tá ligado? Então muitos artistas, olha só que interessante, né? Muitos artistas deixam grandes oportunidades passarem por terem medo de assinar o contrato, por ter esse medo quase que irracional e de criação, de que contrato é algo de engravatados, de Brasília, vão levar minha casa, se eu assinar esse contrato, vão levar minha mãe, minha esposa, caralho, entendeu? Existe esse medo, mano, e é real, já vi isso em vários artistas, tá? Então, quando eu percebi isso, eu falei, caralho, mano, o buraco é mais embaixo, então, né? Aí eu pensei lá atrás, há 10 anos, né? Em algum momento eu vou ter que trabalhar na parte de educação para poder ajudar a galera a ir perdendo esses bloqueios, para a gente poder ter mais oportunidades, né? Quantos artistas perdem oportunidades por terem medo de assinar contrato, tá? O contrato ele é uma segurança, tanto para quem está assinando, né? Para os dois que estão assinando, para o contratante e para o contratado, né? Então o primeiro ponto importante é o prazo, né? O prazo é quanto tempo aquele contrato tem de duração. Então você vai assinar um contrato com um empresário, né? O contrato ele bota lá 20 anos. Porra, você tem que pensar, meu irmão. Não importa a grana que esse cara tá te dando. 20 anos de contrato pra mim, e nos dias atuais, com a mudança de tecnologia que a gente tem, com a velocidade que a gente tem na informação, 20 anos é uma loucura. Pra mim, 10 anos é uma loucura, beleza? Ainda é uma loucura. 10 anos é uma loucura. Eu entendo hoje que um contrato longo no mercado artístico é um contrato de 5 anos. Esse é um contrato longo, tá? E dependendo da circunstância, vale a pena. Às vezes não, às vezes vale, né? Um contrato tipo, acho que o mínimo também para você poder fazer um contrato
Existem contratos sim de um ano, né? O pessoal às vezes faz contrato de um ano. Eu não trabalho, por exemplo, contrato de um ano. Eu acho também muito pouco. Acho que o mínimo do mínimo do mínimo é você colocar igual aluguel. O aluguel, se eu alugar uma casa, geralmente é o quê? 30 meses. Então é 2 anos e meio. Eu até às vezes aceito 2 anos, tá ligado? Acho que 2 anos dá pra você fazer alguma coisa. Mas é de 2, né? 2 é o mínimo, 3 é legal, 4 ótimo, né? Assim, dá pra fazer 4 anos pensa assim, né? 4 anos é o ciclo de uma Copa do Mundo, mano. Né? Para você chegar numa Copa do Mundo é de 4 em 4 anos, tem as eliminatórias, para você construir uma equipe para você chegar na Copa do Mundo é 4 anos, e algumas vezes você precisa de 8 anos para chegar na Copa do Mundo. Uma carreira artística é mais ou menos dessa maneira, é uma construção. Você vai assinar agora e a tendência é que em 8 anos o negócio vai acontecer. Então, assim, acho que 5 anos é um contrato longo, mais positivo. 10 anos eu já acho muita loucura, beleza? Eu, por exemplo, hoje eu estava estudando a Lineker, né? A artista Lineker, que, porra, é um fenômeno no Brasil inteiro. E eu, por falta de tempo, né, e vergonha na cara, eu nunca tinha parado para estudar, né? Eu, às vezes, pego o artista e eu vou mesmo estudando a carreira dele inteira. Da onde veio, por que veio, o que aconteceu, qual foi o hit, né? E eu estava hoje comecei a fazer isso com a Lineker e vou passar uns meses fazendo isso com ela, né? E aí, meu irmão, eu vi um negócio, tipo assim... Há 10 anos atrás, ela, porra, estourando uma música ainda pequena, mas, porra, 10 anos, tá ligado? Eu fui saber legal dela, tem 3, 4, né? Então, assim, eu tô no cenário, né? Tô na música. Então, você vê como é uma construção. É uma construção, não acontece do dia pra noite. Então, um contrato longo vai contemplar essa realidade. E aí, né, tem o prazo, então você sempre tem que estar atento ao prazo, né? E o prazo ideal, não existe um prazo ideal, vai de acordo com o quê? Com o seu tamanho. Então, assim, você já falei isso no outro vídeo, tá? Mas vou repetir aqui. Você é um artista irrelevante, nunca lançou nada, não tem R$1 no bolso, tá ligado? Nunca saiu uma música, nunca saiu um clipe. Aparece alguém querendo assinar um contrato com você, né? E essa pessoa, porra, tem rastro, tem história de sucesso, tem estrutura, vai te colocar, porra, capacidade de lançamento e tá disposta a investir em você, e o contrato é de 10 anos, eu, no teu lugar, assinava, tá ligado? Assinava. Claro que tem que ler o contrato, mas foda-se que 10 anos, você tá numa circunstância que você não tem absolutamente nada. Então, essa questão do que é certo ou do que é errado vai sempre variar de acordo com as circunstâncias. Então, primeiro ponto é onde você está na tua carreira. E para você entender onde você está, você volta a 3 vídeos aqui, que eu fiz um vídeo falando como que você mapeia, como que o mercado da música mapeia os artistas. Você pega aquela metodologia e aplica para você. Entenda onde você está. Tá? Se você for amador, então, meu irmão, surgiu um contrato maneiro para você, uma oportunidade, vale a pena, dependendo do segundo fator. Qual é o segundo fator? Quem está te oferecendo, né? Quem está te oferecendo esse contrato? É um empresário consolidado? É um empresário que tem 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos de história? É um outsider, uma pessoa, né, que não tem nenhuma relevância, nunca fez nenhum trabalho, então ela é uma aposta. Se ela é uma aposta, você tem que diminuir o tempo. Porque com apostas você não pode apostar muito, né? Lembra o Felipe Luiz quando assumiu o Flamengo? O primeiro contrato foi de 1 ano, né? Ó, a gente não sabe se tu vai dar bom ou não, então até o final do ano. E foi isso, né? 1 aninho ali. Depois renovou por 4 anos e acabou de demitir, né? Enfim, que loucura, né? Mas se o cara é uma aposta, você faz um contrato menor, entendeu? Então, esse empresário é entender quem é esse empresário. Isso é muito importante. Tem uma história de bastidor que eu vou dividir com vocês, que é muito louco entre os empresários, né? Eu não concordo, mas eu preciso trazer para vocês ficarem sabendo disso, né? Que é o seguinte, alguns empresários dizem o seguinte, vocês sabem que o empresário, né, não só o empresário da música, né? O empresário no Brasil, existe uma tendência a achar que o empresário é um vilão, né? Isso tá meio que no nosso DNA, tá? E até você, talvez, que acha que não pensa assim, eu sou do empreendedorismo e tal. Se você bobear lá no fundo, isso tem um pouco em você. Tem em todos nós, cara. A gente cresceu vendo novela da Globo, né? Hollywood, muitas vezes o empresário é o vagabundo, é o pilantra, né? E querendo ou não, a mídia, toda vez que vai noticiar um litígio, uma separação de empresário e artista, ela sempre acaba colocando o empresário como filho da puta, né? Você nunca vai ver, por exemplo, a notícia, olha, artista rouba empresário, né? Não tem essa notícia. E posso te contar? Conheço vários artistas que já roubaram empresário. Vários, beleza? Só que isso nunca vai sair na mídia. Então, querendo ou não, o nosso imaginário é que o empresário, ele é um explorador, ele é um filho da puta, ele só tá ali para poder explorar a gente. E naturalmente a gente traz isso pra música. Então, existe esse estereótipo, tá ligado?
Inclusive já teve gente que falou assim, pô, Rodrigo, se eu fosse você, mano, parava de falar que você é empresário, bota manager, porque tu é um manager, né? E eu sei que eu sou manager, né? Eu sou book, eu sei desfazer a porra toda e ensinar a porra toda, modéstia à parte, tá? Show de egotrip aqui. Mas eu gosto de mandar um empresário, porque eu tenho um sonho também de um dia mudar esse estigma, né? Empresário, meu irmão, tem empresário filha da puta? Tem. Tem artista filha da puta? Tem. Tem peão de obra filho da puta, porra, meu irmão. Tá maluco, entendeu? Mau caráter não tem a ver com posição social, né? Caráter tem a ver com índole, com outras coisas, e não com a função que você exerce. Então existe esse estigma. E aí a história que eu ia contar pra vocês, eu vou contar agora, é que entre os empresários da música existe uma piadinha, né? Que é mais ou menos assim, ó. Cara, se não tem nenhuma acusação sobre você, você não tem história pra contar, tá ligado? Se ninguém nunca te acusou de qualquer merda, significa que você é irrelevante. É mais ou menos isso. Olha, a primeira vez que eu fiz isso, eu falei, caralho, vocês são malucos, mano. Porra, eu não quero ter acusação nenhuma sobre mim, tá ligado? Porra, tá doido. Só que, olha que louco, né? Como o mercado tem muito esse estigma, se ninguém nunca falou nenhuma merda de você, significa que provavelmente você não tem história, mano. É como se assim, como se você fosse um técnico, tá? Imagina um técnico de futebol que nunca foi demitido. Não existe, porra. Qual é o técnico que nunca foi demitido? Não existe. Se você é técnico de futebol, você será demitido, porra. Até existe jogador que começa num clube e vai até o final. Hoje em dia tá raro, mas existe. Agora, técnico de futebol que não é demitido, o líder que não é demitido, porra, é raríssimo. Então, empresário que ninguém nunca falou mal, ninguém nunca disse que ele fez alguma merda, o caralho, não existe. E essa é uma piada que acontece. Então, assim, é bom você saber se esse empresário tá te oferecendo um contrato, se ele tem alguma história assim, porra. Você pega aí, vou dar o exemplo da minha colega de profissão, a Camila Fialho, ex-empresária da Anitta. Meu irmão, deu merda tão grande a separação delas que foi parar na justiça. Isso tornou a Camila Fialho menor por ela ter acusações e justiça, o caralho? Não, pelo contrário, tornou ela maior. Ela ficou maior. Porque, meu irmão, toda a história tem dois lados, né? Provavelmente as duas ali estavam certas, as duas ali estavam erradas. E, enfim, é vida que segue. Então, se esse empresário está te oferecendo uma coisa, se ele tiver alguma acusação nas costas, claro que assim, existem, rapaziada, existem acusações e acusações, né? Aí vem o Candango aqui e fala, Rodrigo, um empresário me procurou, ele é ex-presidiário, né? Matou não sei quantas pessoas, estuprou não sei quantas pessoas, fez não sei o que, não sei o que, ele tem uma ficha criminal extensa, mas, pô, tu me falou que caralho, né? Se o cara tiver alguma acusação, não é um problema. Pô, rapaziada, também não sejam boçais, né? Eu tô falando de acusações leves e que nada comprovado, é só boato, né? É boato. E as pessoas gostam de fazer isso com a reputação dos outros, né? As pessoas gostam de espalhar boatos. Então, se tiver algum boato, até que negativo, sobre o cara que quer assinar contigo, não leve isso pro lado ruim, não. Leve isso pro lado positivo. Esse cara provavelmente tem história. Eu não concordava com isso, não, no começo da minha carreira. Hoje eu já concordo, porque eu entendi que não tem como você fazer as coisas certas no Brasil, dar certo e ninguém ficar puto contigo. Porque se você fizer as coisas da maneira correta, se você trabalhar direito, e mesmo que você faça merda, né? Todos nós podemos fazer merda, né? Mas mesmo fazendo merda ou fazendo as coisas direito, alguém vai ficar puto com você, meu irmão. Não tem jeito, né? Uma vez eu li o livro do Bernardinho, ex-técnico de vôlei da seleção, multicampeão, e no livro do Bernardinho, né, Transformando Suor em Ouro, do Bernardinho. Inclusive eu fiz uma campanha com o filho dele, o Bruninho, ano passado lá em Fortaleza, muito foda. Bruninho, capitão da seleção, também muito maneiro. Mas, enfim, no livro do Bernardinho ele fala sobre isso, né? Sobre chegar perto da Olimpíada e ele ter que eliminar um jogador, tá ligado? Cortar o cara não vai pra Olimpíada. E ele fez isso em todas as Olimpíadas, é natural, né? Você tem um grupo ali, o Ancelotti vai fazer isso já, vai ter que tirar alguém, né? E aí quando ele tira alguém, o que acontece? Essa pessoa fala que ele é um filho da puta, né? Que ele é um mau caráter, que ele prometeu que ia levar e não ia levar, simplesmente porque ele está num cargo de liderança, de ter que tomar decisão. Então o empresário muitas das vezes está nessa situação de ter que falar, mano, você não vai, você vai lançar agora, você não vai, né? Quando você começa a ordenar a casa, tem muitos benefícios e toda casa precisa ser ordenada, mas tem muitos malefícios, que é quem não concorda com a tua decisão vai achar que você é um filho da puta, você está fazendo de maneira pessoal e é contra mim que você está fazendo, né? Enfim, é o ônus de você ser líder, de você tocar qualquer instituição séria. Beleza? Primeiro ponto é o prazo. Divagamos muito sobre isso. Segundo ponto, rapaziada, é a porcentagem. E também tem um vídeo aqui no canal falando sobre qual é a prática do mercado. O nome do vídeo é qual é a porcentagem de empresário de artista. Eu botei a foto de capa, o Rodrigo da GR6, tá? Maior produtora de funk da América Latina. Histórica, né? E o Rodrigo é o dono. Meu xará. E lá eu falo sobre a porcentagem, mas repito aqui, né?
Porcentagem, esse é outro ponto fundamental do contrato. Você tem que estar ligado com relação à porcentagem. E olha, tem que estar ligado nas miúdas. Porque às vezes é o seguinte, às vezes está lá assim, ó, aqui uma coisa importante para vocês, tá? Às vezes está lá assim, olha, é 60% pro artista e 40% pro empresário. Aí você olha e fala, pô, legal, mano, 60 para mim, sou artista, 40 para ele, né? Prazo de 3 anos, porra, maneiro. Só que aí você tem que ficar atento ao seguinte, às vezes está lá assim, ó, né, lá no contrato. O investimento será tirado da parte do artista, ou por exemplo, os videoclipes serão tirados da parte do artista, né? Um contrato, por isso que e a galera do contrato, né, meus amigos advogados, me perdoem, mas vocês gostam de usar aquele juridiquês, né, que faz com que ninguém entenda porra nenhuma, né? Seria lá um monte de palavra, não entende porra nenhuma. Então, porra, é difícil pra caralho. Mas claro que com o tempo e trabalhando e tendo uma assessoria, você entende isso rapidinho. Mas pra galera leiga, eu entendo que é foda. Então por isso que eu tô tentando traduzir pra vocês. Às vezes tá lá a porcentagem que é boa, mas nas entrelinhas tá dizendo que, porra, todo o investimento sairá de você. Então o que acontece é, às vezes, meu irmão, você vai ganhar sim 60%, mas depois de pagar um monte de coisa, né, que talvez você não deveria pagar. Então tudo depende da negociação. Então atenção à porcentagem e também aos custos. Da onde que vem cada uma das coisas, né? Eu vou dar 2 exemplos aqui, por exemplo, em relação à venda de show. Existem 2 modelos de venda de show. Eu vou fazer um vídeo completo só sobre isso, tá? Existe um modelo de venda de show onde a gente tira da cabeça. O que isso quer dizer? Você desconta a sua comissão do bruto. Então, pô, vendi um show de 100 mil reais e eu tenho 30%. Então, desses 100 mil que eu vendi, 30 mil é meu que vendi. Beleza? Até aí tudo bem, né? Existe um modelo de venda de show que você tira do líquido. Ou seja, vendi um show a 100 mil. Vamos pagar os custos do show. Qual foi o custo do show? Foi 50 mil reais. Então, desses 100 mil, tira 50. E desses 50, agora eu vou tirar meus 30%. Quanto que é? 15 mil. Então, eu ganharia 30 no outro modelo, vou passar a ganhar 15 nessa. Né? Você percebe que são universos totalmente diferentes. Então, e as 2 negociações existem no mercado e são boas. Por quê? Porque depende do tamanho que você tem, o tamanho do empresário que você está, o tamanho do escritório, o tamanho do seu cachê, a recorrência, quantos shows você faz, se você tem streaming, se você não tem, né? Quais são os serviços que a tua agência, o teu empresário, o teu manager estão te oferecendo. E quando vai falar de gravadora, tudo isso também é importante. E tem um outro detalhe fundamental, o dirty secret, né? Que as gravadoras às vezes não falam, mas que é importante você ter em mente, que é o controle das masters. Se vocês tiverem interesse, eu faço um vídeo bem mais profundo sobre isso, mas resumindo é o seguinte, né? A master é o arquivo final da tua música, tá? Você está aí produzindo, você finalizou, né? Deu lá, né? Bounce, finalizou a música, aí tá lá aquele arquivo. Aquele arquivo ali é a master, é meio que a versão original da tua música, tá? É a primeira versão, né? É a criadora. Tudo que vier a partir dali vai ser a imagem e semelhança, né? Vai ser réplica. Existe uma versão original, aquela versão original é a master, é a origem. Quando você colocar aquilo ali na gravadora para ela distribuir, ela vai ficar com aquela master ali. Quem controla a master controla todas as réplicas. Estou explicando aqui bem de maneira leiga. Então, quando você for assinar contrato com a gravadora, você tem que ter atenção a quem tem o controle das masters. Se você não tem muito domínio sobre isso, pesquisa um pouco, vê o caso da Taylor Swift, tá? Taylor Swift com como é que é o nome dele mesmo? Sean, ex-empresário do Justin Bieber e da Taylor Swift, que deu uma merda do caralho das masters dela com ele. Porra, agora falhou o nome dele na minha cabeça. Enfim, vocês sabem quem é, né? E dá uma olhada sobre isso. Se vocês tiverem interesse, eu trago um vídeo falando exatamente sobre isso. Mas é um outro ponto de atenção no contrato na hora de assinar, principalmente com gravadoras e distribuidores que também já estão incluindo essa cláusula de controle das masters nos seus contratos. Você tem que estar atento. E por que você tem que estar atento? Porque depois você sai de lá e você não pode levar suas músicas. A música fica lá. E aí, meu irmão, às vezes pode ser uma merda do caramba. No futuro, quando você, sei lá, quiser vender o teu catálogo, você não pode, tá ligado? E venda de catálogo tá cada vez mais se tornando uma forma de ganhar muito dinheiro na indústria, tá? Depois da pandemia, então esquece. Um monte de artista do mundo inteiro começou a vender catálogo. Tem muita gente grande investindo em música porque entende que a música ela é tipo uma ação, né? Tipo, é commodity, tipo ouro, tipo prata. Então existem grandes grupos financeiros investindo muita grana em música e comprando música. E aí de repente bate essa oportunidade na tua porta. Se você não tem controle das masters, você não pode fazer nada. Você depende da gravadora que você nem tá mais lá. Então atenção a isso, tá? No final do dia, rapaziada, é prazo, porcentagem em caso de gravadora, masters. Em caso de empresário também, porque eu também já vi, assustador isso, mas eu já vi empresário tendo o controle total das masters, beleza?
Se o cara for só empresário, não faz sentido, a não ser que ele seja dono de uma gravadora. E a gente deixa isso para outro momento. Beleza, rapaziada? Se inscreve no canal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.